Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Senhor, teu é o reino, a glória, o poder. Senhor, a soberania está sobre os teus ombros. Tu és o Senhor, Criador e sustentador de toda a terra. E neste momento, Pai, como filhos e filhas do Senhor, nós entramos na tua presença para te pedir, Deus, que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, que o Senhor venha nos fortalecer nesses tempos difíceis, que a tua presença, ela jamais nos abandone em meio às nossas guerras, aos nossos conflitos, em meio aos nossos medos, anseios e necessidades. Que o teu Espírito Consolador, Pai, possa estar conosco, nos encorajando, nos fortalecendo para a cada dia, Senhor, seguirmos firmes na nossa fé e no nosso propósito. Pai Santo, em nome de Jesus, derrame sobre nós o teu poder e fale ao nosso coração de uma maneira poderosa. Para teu louvor, para a tua glória, eu entrego cada vida nas tuas mãos. E no nome de Jesus, eu entrego hoje o estudo sobre o livro dos Atos. Senhor, que este capítulo 11 nos traga lições preciosas que venham edificar e fortalecer a nossa fé. Em nome de Jesus oramos. E no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Como eu falei, fique conosco até o final, porque no final eu quero lançar aqui algo que Deus tem colocado no meu coração para estarmos orando pela sua família, orando pela sua casa. Irmãos, hoje nós vamos falar sobre Atos capítulo 11. E eu quero convidar você que estiver em casa ou no seu trabalho, se você puder, acompanhar conosco, abrir a sua Bíblia. Ontem, no capítulo 10, nós encerramos falando a respeito, irmãos, de um grande mover de Deus, de um grande derramar de Deus sobre a vida de um homem chamado Cornélio. Ele e toda a sua casa, que não eram crentes, não eram judeus, não eram judeus, eram gentios, que criam, que acreditavam no poder de Deus, mas não eram de descendência judaica. E nós vimos que esse homem estava em oração, e ao mesmo tempo em que o Espírito Santo falou com ele, também falou com Pedro, sobre algo que Deus ia fazer. E Pedro então foi à casa de Cornélio, e naquele dia, o derramar do Espírito Santo foi tremendo, poderoso, e toda aquela casa, todos que estavam reunidos, eu chamei de célula, né? Todos que estavam reunidos naquela casa e naquela célula, foram cheios do Espírito Santo, foram cheios do poder de Deus. E no final eu me lembro que eu ainda voltando, eu ainda perguntei assim, poxa, imagine aqueles que se recusaram aí, imagine aqueles que não aceitaram o convite para estar naquele dia naquela casa. Irmãos, a verdade é que o capítulo 11, ele vai dar sequência a esse grande preconceito que existia por parte dos judeus em relação aos gentios. Os críticos, eu quero que você entenda isso, os críticos sempre existirão. Muitas pessoas não vão entender o que Deus está fazendo na vida das outras. Não vão entender qual é o propósito do Senhor em meio a algumas situações. Os judeus não estavam nem aí para os gentios.
Para eles, se os gentios fossem salvos, se os gentios morressem, para eles tanto faz, eles estavam preocupados com eles. Eram extremamente egocêntricos. E assim também acontece com muitos. Há pessoas que só conseguem pensar nelas. Há pessoas que só conseguem pensar no seu bem-estar. Pois a Bíblia diz que quando os apóstolos que estavam em Jerusalém, os irmãos que estavam na Judéia, os gentios tinham recebido a palavra de Deus, irmãos, quando eles ouviram isso, e Pedro subiu para Jerusalém, a Bíblia diz que começou uma contenda. A Bíblia vai chamar de disputa. Começou uma disputa com ele, os que eram da circuncisão. Ou seja, aqueles que eram judeus, que tinham a circuncisão como aliança do símbolo de Abraão, aqueles que eram circuncidados, que eram pertencentes à lei de Moisés, aqueles que estavam debaixo dessa lei, eles achavam que a palavra de Deus, que o poder de Deus era só para eles. E quando eles souberam que Pedro esteve na casa de um gentio, que Pedro foi até a casa desse gentio, se assentou com ele, comeu com ele, esses homens ficaram extremamente revoltados e começaram a discutir com eles. E no versículo 3 a Bíblia diz assim: entrastes em casas de varão incircuncisos e comeste com eles. Eles começaram a questionar Pedro por ter entrado na casa de alguém que não era judeu. Irmãos, mas eu quero te fazer uma pergunta. Com quem que Pedro aprendeu isso? Pedro aprendeu isso com Jesus. Jesus não pecava, mas se assentava com pecadores para ministrar sobre eles a palavra. Jesus um dia, a Bíblia diz que ele entrou dentro da casa de um fariseu, isso está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Jesus entrou dentro da casa de um fariseu, e quando ele estava dentro da casa desse fariseu, a Bíblia diz que uma mulher, essa mulher que não tinha nada de judaísmo nela, essa mulher que não tinha nada de descendência judaica, se você for lá no Evangelho de Lucas, eu vou abrir a minha Bíblia aqui, ó, capítulo 7, Evangelho de Lucas, capítulo 7, a Bíblia vai narrar a partir do versículo 36, não, perdão, capítulo 7, a partir do versículo 36, isso. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Irmãos, aquela mulher pecadora, quando soube que Jesus estava na casa de um fariseu, ela não podia estar ali nunca. Ela não tinha autorização para fazer parte daquele jantar. Ela não podia entrar naquela casa. Ela não podia nem conviver com eles. Mas quando ela soube que Jesus estava ali, a Bíblia diz que ela tendo um vaso de alabastro com unguento, e aos seus pés começou a chorar, e a regar-lhe com lágrimas, e enxugar com seus cabelos. Irmãos, e regar os pés, começar a chorar. Ela estava chorando da alegria de poder estar aos pés do Salvador, reconhecendo que Jesus era o Senhor da sua vida. Com quem que Pedro aprendeu isso? Pedro aprendeu com o Espírito Santo, Pedro aprendeu com Jesus, e agora ele está sendo questionado, ele está sendo criticado, porque ele ouviu a voz de Deus, obedeceu a Deus, e agora os líderes querem questionar. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Não se preocupe com aqueles que vão questionar a sua fé. As pessoas não vão entender a sua obediência a Deus. Como servo de Deus, as pessoas estão muito mais preocupadas com religião do que com Deus, em religiosidade do que em servir e obedecer verdadeiramente a palavra do Senhor. A Bíblia diz que esses homens começaram a discutir com ele, começaram a acusá-lo. Poxa, você entrou na casa de varões incircuncisos, você comeu com eles, você não podia, isso está errado, isso não é para a gente misturar. E aquele monte de crítica.
Irmãos, não se preocupe com aqueles que vão criticar a sua fé, a sua obediência ao Senhor. Ela vai despertar a fúria nas pessoas. Mas uma coisa que eu coloquei aqui, uma coisa que eu achei muito interessante dentro do nosso estudo, dentro daquilo que a gente colocou, é que quando Pedro começa a ser questionado, ao invés dele falar assim, ninguém me enche a paciência, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu fui, fiz, pronto, tá feito e acabou, eu obedeci a voz de Deus, vocês não têm nada a ver com isso. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que Pedro começou a dar explicações o porquê ele fez. E aqui eu quero chamar a sua atenção. Pedro era o maior nome até então do Novo Testamento. Pedro até então era o maior apóstolo do Novo Testamento. E quando ele foi questionado por alguns irmãos, ele não fez uso da sua soberba, ele não fez uso da sua autoridade, mas a Bíblia diz que pelo contrário, a Bíblia diz no versículo 4 que Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem. Pedro começou a explicar para eles o que aconteceu. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, não tenha medo de explicar, não tenha medo de se explicar. Quando alguém questionar o que você fez, você tem que ter segurança, sabedoria e convicção do que você fez, para que você possa explicar às pessoas. A Bíblia diz que nós temos que estar sempre pronto para explicar, para responder para as pessoas a razão da fé e da esperança que existe em nós. Quando você faz e faz com convicção, quando o que você faz, você tem convicção do que você fez, você sabe que você fez debaixo da direção de Deus, quando palavra, quando você sabe que o que você fez é o que Deus quer de você, não tenha medo de se explicar. Você não está se rebaixando, pelo contrário, a explicação também é uma grande forma de evangelismo. Explicar é um ato de evangelizar. Talvez quando alguém chegue perto de você e fala, por que você vai na igreja? Por que você ora? Por que você acompanha a live? Por que você busca? Por que você parou de fazer isso? Por que você parou de fazer aquilo? Você tem uma grande oportunidade de estar ensinando para as pessoas aquilo que você já recebeu. De você estar ensinando para as pessoas aquilo que você recebeu. Amém? Aquilo que você também pode receber. Nós precisamos saber isso. A Bíblia diz que ele começou a ensinar. Aí ele começou a narrar os fatos. Isso nós já falamos ontem. Estando eu orando na cidade de Jope, tive em arrebatamento dos sentidos uma visão. E vinha um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até o santo, até junto de mim. Eu não vou falar sobre essa visão. Se você não assistiu a live de ontem, eu te convido a assistir lá no YouTube, está fantástica, foi muito bom. Vai lá, assista a nossa live de ontem, porque ela vai te dar um entendimento. Aliás, assista desde o capítulo 1 de Atos. Está lá na página IEQ Progresso JF. Você vai ver o quanto Deus tem falado através destes estudos. Agora Pedro começa a fazer uma narração expositiva. Ele vai dizendo por que ele foi lá. Ele vai narrar que ele não foi porque quis, ele não foi porque ele decidiu, ele foi porque o Senhor o mandou. Ele foi porque o Senhor deu a ele uma visão, porque o Senhor mostrou para ele aquilo que Deus esperava dele. Ele mostrou para as pessoas que quando eu não tenho uma visão, eu posso quebrar a minha missão. Quando eu não entendo a visão de Deus na minha vida, eu posso estar abortando a minha missão. Eu só vou cumprir a minha missão a partir do momento que eu entenda a visão. Porque a minha missão é fruto da minha visão. E é isso que Pedro estava recebendo de Deus. E ele agora começa a narrar. Ele começa a expor isso para os discípulos. E ele vai narrando o que aconteceu. E no versículo 12 diz assim:
E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. Também estes 6 irmãos foram comigo e entramos em casa daquele varão. Irmãos, ele fala que não foi sozinho. Ele mostra que ele levou alguns irmãos com ele como testemunha. Na verdade, o que ele narra é a sua experiência. Deixa eu te falar uma coisa, irmãos. Uma experiência real na nossa vida. Uma experiência real na minha e na sua vida. Quando narrada na vida de outros, ela vai ser impactante. Porque ela vai gerar no outro aquilo que Deus gerou em nós. E ele foi narrando, ele foi discorrendo a respeito do que Deus fez. Volto a repetir, se você não acompanhou, acompanhe a live de ontem. No versículo 14 diz assim: e o Senhor me disse assim, o qual te dirá palavras com que te salves tu e a tua casa. A salvação da casa de Cornélio dependia da obediência de Pedro. A salvação da casa de Cornélio passava pela obediência de Pedro no cumprimento do ID do Senhor. Quantas vezes nós não cumprimos o ID do Senhor e nós impedimos, atrasamos o propósito de Deus na vida de outras pessoas? Quantas vezes nós temos a oportunidade de falar de Jesus para alguém? O Senhor nos coloca diante de uma situação. Eu me lembro que há um tempo bem recente atrás, eu estava na cidade e eu decidi pegar um Uber para vir para casa. E quando eu peguei um Uber para vir para casa, o motorista vinha conversando, coisas normais, corriqueiras, entre um motorista e um cliente. E quando nós estávamos chegando perto da minha casa, aquele moço do nada virou para mim e falou assim: o que você faz? Ele já estava encostando na porta da minha casa. E eu disse para ele: eu sou pastor. Quando eu disse eu sou pastor, ele disse: pastor, o senhor tem alguns minutos para falar comigo? Eu disse: eu tenho. Ele parou o carro na porta da minha casa, desligou o carro e por quase 2 horas aquele moço esteve desabafando, falando dos seus problemas, falando do tempo que ele esteve na presença de Deus, que ele se afastou da presença de Deus, o quanto a sua vida estava difícil, o quanto ele sentia falta dos caminhos do Senhor. E ele disse para mim: pastor, foi Deus que pôs o Senhor na minha vida hoje, porque eu estou em tempo de fazer uma loucura com a minha vida. Irmãos, nós não podemos retardar o ID do Senhor. Nós temos que ser sensíveis, é isso que Pedro estava dizendo. Eu não fui porque eu escolhi, eu não fui porque eu decidi, eu fui porque o Senhor me mandou. O Senhor me disse para eu ir, o Senhor me disse para que eu fosse. Irmãos, e quando ele chega naquela casa, a Bíblia diz que o discurso, a palavra dele foi assim: e lembrei-me do dito do Senhor. Não, versículo 15. E quando comecei a falar, Pedro estava narrando para eles: caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos lembrar, saber e crer. Não adianta a gente saber o que Deus falou, mas não ter fé para ver quando Deus realiza. Quando o Espírito Santo foi derramado na casa de Cornélio, Pedro falou para aqueles irmãos que estavam interrogando a ele: eu me lembrei do que Jesus disse, que ele derramaria o Espírito dele sobre toda a criatura. Que João batizava com água, mas ele batizaria com o Espírito Santo. Eu me lembro das palavras do Senhor, eu me lembro do que ele falou, eu estou apoiado na palavra de Deus. Meu irmão, se apoie nas profecias do Senhor, se apoie nas promessas do Senhor. Então ele diz aqui: olha, eu me lembrei do que Deus falou. E o versículo 17 ele diz assim: portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era eu então para que pudesse resistir a Deus? Quem sou eu, disse Pedro, para resistir à autoridade maior da igreja, que é Deus?
Irmãos, a autoridade maior da igreja não é a placa. A autoridade maior da igreja não é o pastor. A autoridade maior da igreja não sou eu e não é você. A autoridade maior da igreja é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Pedro disse, quando eu vi o Espírito Santo sendo derramado sobre os gentios, se Deus os escolheu, se Deus resolveu dar a eles o Espírito Santo, o mesmo que deu a nós, quem sou eu para então questionar Deus? Quem sou eu para resistir a Deus? Sabe, irmãos, essa palavra, ela me incomodou muito no dia de hoje. Às vezes, o fato de nós conhecermos Deus, o fato de nós conhecermos a palavra, o fato de nós termos o conhecimento da palavra, muitas vezes isso acaba nos colocando numa posição muito perigosa, a posição do julgamento, de nós começarmos a decidir e a escolher quem Deus vai usar, quem vai Deus abençoar, qual é o rumo que nós vamos tomar, que a igreja vai tomar, somos nós quem decidimos. Pedro, ele nos dá um exemplo, que quem decide é o Senhor, que quem lidera a igreja é o Senhor, que a autoridade maior da igreja é o Senhor, que a responsabilidade dos gentios partiu de onde? De Deus. Foi Deus quem escolheu os gentios. Então quem era ele? Quem era ele para dizer não? Quem era ele para negar isso? Quem era ele? Ele diz, olha, quem sou eu então para que pudesse resistir a Deus? Toda vez que nós questionamos o que Deus faz, nós colocamos numa posição de resistência a Deus. Nós achamos que somos mais, que sabemos mais, que tem que ser do nosso jeito. Esse é um grande risco que nós corremos. Esse é um grande risco que nós corremos. Então ele disse, quem sou eu para resistir a Deus? Agora, outra coisa que me chama a atenção, outra coisa que mexe comigo aqui, versículo 18, e eles, ouvindo estas coisas, apaziguaram-se, ou seja, as coisas se acalmaram, glorificaram a Deus, dizendo, na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Irmãos, quando eles ouviram o que Pedro falou, quando eles ouviram a justificativa de Pedro, eles tiveram capacidade de entender. Eles tiveram uma capacidade de entender. Porque tem pessoas, irmãos, que elas ouvem, tem pessoas que elas recebem, mas não entendem. Tem pessoas, irmãos, que mesmo ouvindo, preferem se manter nas suas tradições, nos seus valores, nos seus conceitos. Quando Pedro chegou, esses homens chegaram para ele, como é que você vai na casa do ímpio, do gentio? Como é que você entra lá e come com ele? Como é que você faz um negócio desse? Aí Pedro disse, espera que eu vou explicar. Aí ele começa a fazer uma narrativa do que aconteceu. E quando ele explica o que aconteceu, a Bíblia diz que esses homens entenderam. Irmãos, que virtude é a virtude do ser humano em entender o que Deus faz. Que coisa preciosa é quando o nosso coração está aberto para Deus. Que coisa tremenda é quando o nosso coração está aberto para o mover de Deus. Quando a gente não quer que as coisas sejam do nosso jeito, porque a gente aprendeu assim, porque a gente acha que é assim. Que coisa linda. Porque Paulo, ele escrevendo a Timóteo, eu vou pedir você para, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Esse texto eu falei deles esses dias na igreja, mas se você puder, 2 Timóteo capítulo número 3, 2 Timóteo 3. A Bíblia fala sobre assim, nos últimos tempos, versículo 1. Na verdade eu nem vou ler 1, eu vou ler a partir do 7. Tá bom?
Olha o que Não, deixa eu ler um todo, pronto. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos. Não vou citar nenhum especificamente, tá? Não vou fazer comentário de nenhum. Profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. A Bíblia manda a gente se afastar dos falsos. A Bíblia manda a gente tomar cuidado com aqueles que se encaixam dentro disso aqui. Homens que são amantes de si mesmo, irreconciliáveis, avarentos, soberbos, blasfemadores, desobedientes, presunçosos. A Bíblia manda a gente se afastar. O versículo 7 diz assim, e é o que eu quero aqui hoje, dentro do nosso estudo. Aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Sabe o que ele está dizendo? Que há pessoas que aprendem, ouve uma verdade, a palavra é explicada, a justificativa é dada, a narrativa do texto é posta, a mensagem é pregada. Meu irmão, ele lê na Bíblia, até o Espírito Santo fala com eles, mas sabe o que muda na vida deles? Nada. Aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Irmãos, a Bíblia diz que só a aplicação da verdade, é o conhecimento da verdade aplicado que vai te libertar. Aprendem sempre e nunca podem chegar à verdade. A Bíblia diz que são homens corruptos de entendimento, réprobos quanto à fé, não irão adiante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Irmãos, esse texto é muito precioso para nós. Há uma parte da igreja que ouve e nunca aprende. Pois a Bíblia diz que esses aqui, voltando para o texto de Atos, a Bíblia diz que esses homens, quando ouvindo estas coisas, apaziguaram, se acalmaram, na verdade, até glorificaram a Deus, e disseram, na verdade, até os gentios Deus deu arrependimento para a vida. Que coisa tremenda. Quando o nosso coração está aberto, Deus nos dá o entendimento da verdade. Quando o nosso coração está aberto, Deus nos dá o entendimento da palavra. Irmãos, que o nosso coração possa... Estou encerrando não. Que o nosso coração... Misericórdia. Que o nosso coração possa estar sempre aberto, para que nós possamos receber a palavra do Senhor. E ele continua aqui. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu após a morte de Estevão, vocês se lembram que por causa da morte de Estevão, Deus permitiu que a igreja se dispersasse? Era um propósito de Deus para que o evangelho chegasse até os confins? Então, a Bíblia diz que sucedeu que depois da morte de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Eles ainda tinham essa ideia que a mensagem era apenas para os judeus. E havia entre eles alguns varões chíprios, sirenenses, os quais entrando em Antioquia falavam aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que a palavra era poderosa. A mensagem do Evangelho era o Senhor Jesus. Era uma mensagem simples. Era uma mensagem que Cristo estava no centro. Eles anunciavam o Senhor. O centro da mensagem era o Senhor. O centro da palavra era o Senhor. Quando nós pregamos a palavra de Deus, a verdadeira palavra, a conversão. Nós temos que tomar um cuidado, irmãos, porque senão a gente começa a pregar qualquer tipo de coisa, menos Jesus Cristo, nosso Salvador. A mensagem principal não é a igreja. A mensagem principal não sou eu e não é você.
A mensagem é Cristo. E quando essa mensagem é pregada, quando o amor de Cristo é pregado, quando o seu sacrifício, quando a sua morte, a sua ressurreição, quando o plano de salvação é apresentado para as pessoas, olha o que diz o versículo 1. A mão do Senhor era com eles. A palavra de Deus é poderosa para converter. Pregar o evangelho de Cristo gera conversão de pessoas ao Senhor. A mão do Senhor era com eles. Quando você prega Jesus, meu irmão, a mão do Senhor é contigo. Quando você prega a palavra, a mão do Senhor é contigo. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Grande número de pessoas converteu ao Senhor. Era uma conversão genuína a Cristo. Era uma conversão genuína ao Senhor. As pessoas não convertiam a igreja. As pessoas não convertiam a denominações. Elas se convertiam a Cristo. O coração delas era mergulhado na presença do Senhor. Elas derramavam as suas vidas diante do Senhor. Essa era a missão perfeita da igreja. Essa era a missão plena e completa da igreja. O evangelho para todos, sem preconceitos. O evangelho, quando a palavra é pregada, as pessoas pregam a Cristo e as pessoas se convertem, o mundo se converte. Sabe por que hoje, meu irmão, muita gente ainda não foi evangelizada? Sabe por que hoje muita gente ainda não ouviu a palavra? É porque nós estamos mais preocupados em pregar as nossas denominações. Nós estamos mais preocupados em dizer para as pessoas o que a nossa igreja é, do que aquilo que Cristo realmente é. Claro que nós temos a nossa igreja, claro que nós servimos a nossa igreja, claro que nós congregamos na nossa igreja, mas o nosso coração é do Senhor. O nosso coração está rendido a Cristo, a nossa vida é dele. Eu sou do meu amado é meu. Eu sou do meu amado é meu. Nós somos dele. Meu irmão, quem é do Senhor, quem está mergulhado em Cristo, quem converteu de verdade ao Senhor, meu irmão, igreja aberta ou fechada, nós vamos adorar. Irmãos, louvando na igreja ou em casa, nós vamos servir. Irmãos, com lutas ou perseguições, nós vamos seguir firmes, porque a nossa vida agora pertence a Ele. A nossa vida pertence ao Senhor. A nossa vida está nas mãos de Deus. A mão do Senhor era com eles e grande número creu e se converteu. Irmãos, qual era o método usado? Qual era o método que eles usaram para pregar? Irmãos, qual era a tática? Qual era as estratégias? O que tinha de estratégia aqui para atrair pessoas? Teatro, nada contra, tá? Temos na nossa igreja e eu amo. Teatro, dança, o que tinha de estratégia aqui, meu irmão, para atrair as pessoas? O que tinha? Nada. Sabe o que levava as pessoas a Cristo? A pregação da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é pregada de verdade, as pessoas se convertem a Cristo. E quem se converte ao Senhor não vai sair da presença de Deus. Quem se converte de verdade ao Senhor não vai sair da presença do Senhor. Não vai abandonar os caminhos do Senhor. Não havia métodos. Não estou criticando métodos. Métodos a gente até usa. A gente até tem os nossos trabalhos e acho que eles somam. Mas a mensagem central e principal, que estava fazendo com que as pessoas se convertessem, era a palavra de Deus. Que aqueles homens davam, o testemunho que eles davam de vida, o testemunho que eles davam da sua conversão, era isso que levava as pessoas a desejarem aquela vida, a quererem aquela vida. Eu vou falar de testemunho já, a gente vai chegar lá. Então a Bíblia diz assim no versículo 22, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando eles viram que a igreja estava crescendo, eles pegaram um grande homem de Deus, um homem piedoso, temente, fiel, chamado Barnabé. E eles enviaram Barnabé. Eles enviaram Barnabé até lá, para que Barnabé pudesse inspecionar,
para que Barnabé pudesse dar uma doutrinada na igreja. Barnabé era mais experiente. E diz a Bíblia que quando a fama dessas coisas chegou, eles enviaram Barnabé a Antioquia. Barnabé, ele chegou lá. E quando ele chega em Antioquia, irmãos, o que ele encontra? Escuta, preste atenção. O que é que Barnabé encontra? Daniela, é isso, Daniela. O que Barnabé encontra? Você só antecipou. Glória a Deus pela sua vida. O que é que eles encontram? Quando ele chegou lá, versículo 23, o qual, quando chegou, viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito do coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Quando ele chega lá, irmão, o que é que ele encontra? Ele encontra uma igreja cheia do poder de Deus. Ele encontra uma igreja cheia da graça de Deus. Ele encontra uma igreja comprometida com o Senhor. E o que é que ele disse para esses irmãos? Permaneçam. Permaneçam no Senhor. Permaneçam na fé. Não abram mão disso. A Bíblia diz lá em Hebreus que se alguém retroceder, o amor do Pai não está nele. E é isso que Barnabé falou com aqueles irmãos. Fiquem firmes nessa fé. Fiquem firmes neste propósito do coração. Não abandonem essa fé. Não deixem a Cristo. E a Bíblia diz, porque ele era homem de bem, cheio do Espírito Santo e fé, muita gente se uniu ao Senhor. Escute, por que muita gente se uniu ao Senhor? Porque a igreja estava cheia da graça, era uma igreja que estava na fé. E quando Barnabé chega, tem um bom testemunho, um homem de bem e cheio do Espírito Santo, por causa do seu testemunho, muitas pessoas se uniram ao Senhor. Irmãos, o nosso testemunho leva as pessoas a Cristo. O nosso testemunho tira as pessoas da presença de Deus. Se ele for um bom testemunho, as pessoas desejarão o Deus que nós servimos. Se o testemunho for mau, se for um falso testemunho, as pessoas jamais vão querer abraçar a nossa fé. Colocarão todos como hipócrita. Colocarão todos como hipócritas dentro de um mesmo balaio. Olha a importância do nosso testemunho. A Bíblia diz assim, porque, falando de Barnabé, que era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, muita gente se uniu ao Senhor. A sua vida é cheia de Espírito Santo. Você ser um homem honesto e de bem, e você ser um homem de fé, você vai atrair as pessoas até Deus, através da sua vida. Por isso é importante o nosso testemunho. O nosso testemunho atrai as pessoas. O nosso testemunho, irmãos, é a primeira mensagem que as pessoas vão ouvir. Eu conto uma história na igreja, vou contar para os visitantes. Vou contar para quem não é da nossa igreja. E eu tenho que ser rápido porque essa história é muito grande. Conta-se que uma irmã, ela mudou para um conjunto habitacional, um prédio. E nesse prédio haviam lá 10 andares, muitos apartamentos por andar. E ela era uma irmã evangelista, tinha uma sede no coração de evangelizar. E ela decidiu então evangelizar todos os seus vizinhos. E ela decidiu comprar Bíblias, novos testamentos, para poder distribuir para os vizinhos. E ela começou lá de cima até o primeiro, aliás, ela começou do primeiro andar até lá de cima, até chegar no 10º andar. E ela ia no primeiro andar de porta em porta e ela dizia, olha, eu sou a nova moradora aqui do 10º andar, e eu estou morando aqui, eu quero falar para você do amor de Deus, eu quero falar para você do amor de Jesus, e eu trouxe uma Bíblia para você, para dizer para você que Jesus salva, que Jesus é fiel, que Jesus tem poder para te abençoar, para mudar a sua história, para mudar a sua vida. E ela entregava a Bíblia para a pessoa, você aceita? A pessoa aceitava. E ela foi fazendo isso para a gente sintetizar em todos os andares, e todos foram receptivos com ela. Quando ela chegou na vizinha de porta dela, ao lado da casa dela, ao lado do apartamento dela, ela bateu na porta. Ela não conhecia ainda essa vizinha, ela tinha morado lá, mudado para lá por pouco tempo, recentemente. Quando ela bate, essa vizinha, ela abre a porta com lágrimas nos olhos
chorando, e ela disse, olha, eu sou a sua vizinha aqui do lado, e eu mudei para cá essa semana, e eu sou uma cristã, sou uma mulher de Deus, e eu estou evangelizando todo o apartamento, todo o prédio, e eu quero aqui te dar uma Bíblia de presente, dizer que Jesus é fiel, que Ele tem poder para mudar a sua vida. Eu estou vendo que você está chorando, mas Ele tem poder para mudar o quadro da sua vida, de mudar a sua história. E eu quero dizer para você que Jesus é fiel e é maravilhoso. E eu quero te dar uma Bíblia de presente, você aceita? E aquela mulher disse, não, eu não quero. Volte daqui 6 meses. Ela ficou sem graça, agradeceu, foi embora para casa. Guardou aquela Bíblia daquela moça. 6 meses depois ela voltou lá. E quando a mulher disse para ela, não, eu não vou aceitar porque eu estou começando a fazer um estudo. Volte daqui 6 meses e depois eu vou ver se eu já aceito. E aí a história conta que 6 meses depois, ela limpando a casa, ela voltou na casa da mulher e disse, olha, tudo bem? E a mulher disse, tudo bem. Você se lembra de mim? Eu sou sua vizinha aqui, claro, lembro. Dizer que Jesus é fiel, maravilhoso, vim trazer a sua Bíblia. Você aceita? Ela disse, ainda não, eu não concluí meu estudo. Você pode voltar daqui mais 3 meses? E ela disse, ok, eu volto. Passaram mais 3 meses, ela voltou. Quando ela voltou e bateu na porta daquela mulher, aquela mulher abriu a porta com um sorriso nos lábios e disse, que bom que você veio. Entre, seja bem-vindo na minha casa. Aquela irmã não entendeu, aquela manhã não entendeu. You're welcome, Ricardo. Seja bem-vindo. Deus abençoe. Welcome. Então ela, you're welcome, não, welcome. Deus te abençoe, Ricardo. Welcome. Então quando ela recebe aquela mulher com um sorriso nos lábios e diz, seja bem-vinda, pode entrar, a casa é sua. E ela começa a falar, me fala do seu Jesus. E eu fico olhando para o relógio, que eu fico preocupado com o tempo. E a mulher começa a falar de Jesus, e ela me fala mais. E a mulher vai falando, e a hora vai passando. Não, eu quero saber tudo sobre o seu Jesus. Eu quero saber tudo sobre o seu Jesus. Eu quero saber tudo sobre o seu Jesus. Chega uma hora que aquela mulher vira e fala assim, olha, eu não entendi. Eu cheguei na sua casa há 9 meses atrás. Você estava com lágrimas nos olhos, chorando. Eu vim te falar de Jesus, eu vim te apresentar esse Cristo que tem poder de mudar a sua vida. Você não quis a minha Bíblia de presente, você recusou a palavra de Deus, você não quis que eu orasse por você, você rejeitou. E agora, 3 meses depois eu volto, você disse que estava estudando. E agora eu volto e você diz que acabou os seus estudos e me recebe tão bem. O que está acontecendo? E ela disse, olha, no dia que você mudou para cá e chegou aqui, eu estava pensando em desistir da minha vida. Eu estava vivendo o pior momento da minha vida. Eu estava passando por um momento muito difícil e eu ainda estou passando por conflitos. Mas quando você me falou de Jesus naquele dia, a minha vontade era poder te colocar para dentro da minha casa e saber tudo sobre o seu Jesus. Mas a gente anda tão decepcionado com as pessoas, que naquele dia eu comecei a examinar a sua vida. Eu comecei a examinar se o que você ia me falar que Jesus faz, primeiro ele tinha feito na sua vida e na sua casa. E desde aquele dia eu tenho examinado você, a sua casa, a sua família, a forma como vocês servem a Deus, a forma como vocês adoram a Deus, a forma como a presença de Deus é viva e real dentro da sua casa. E agora eu concluí o meu estudo, e o meu estudo era você e a sua família. Eu quero esse Deus que você serve. Eu quero me render a esse Deus. Eu quero que esse seja o Senhor da minha casa. Eu quero que esse seja o Senhor da minha família. Eu quero que esse seja o Senhor da minha vida. Irmãos, o nosso testemunho, versículo 24, ele tem o poder de atrair as pessoas até Deus. Elas vão desejar esse Deus que nós servimos. Elas vão desejar esse Deus que nós cremos. Elas não querem um discurso na nossa boca e uma atitude diferente na nossa casa, na nossa vida, nas nossas ações. A Bíblia diz que Barnabé era um homem cheio de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E por isso muita gente se uniu a Deus. Muita gente se converteu ao Senhor.
Isso, irmã Mônica, é uma carta de apresentação. Nós somos a carta viva de Deus a este mundo. Nós somos a carta viva de Deus a este mundo. A carta que Deus transforma, a carta viva que Deus liberta, que Deus tem poder de mudar a nossa vida, a nossa casa, a família. Nós somos a resposta. Ah, irmãos, a Bíblia diz que naquele dia muitas pessoas se juntaram ao Evangelho. Muitas pessoas. E a Bíblia diz, para concluir, no versículo 25, que Barnabé, ele partiu para Tarso para buscar Paulo, para que Paulo pudesse ser o seu companheiro na jornada. Deus salva Paulo lá. Paulo estava lá, cuidando lá agora da palavra de Deus. E agora a Bíblia diz que Barnabé, ele vai até Tarso. Paulo havia voltado para sua terra. Agora ele vai buscar Paulo, em Tarso, para ser o seu companheiro na jornada. Barnabé sabia que não podia ir sozinho e que ele precisava de alguém que pudesse estar junto com ele. E Deus tinha um plano na vida de Saulo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Saulo não se ofereceu. Saulo não saiu por aí fazendo as coisas como louco do jeito dele, porque ele sabia que teve um encontro com Deus, e agora eu sou de Deus, e agora eu vou fazer, eu tenho o Espírito Santo, eu fui batizado, e agora eu vou porque eu tenho que ir, porque eu vou. Não. Saulo esperou que Deus lhe introduzisse no ministério. Irmãos, quando nós esperamos o mover de Deus na nossa vida, as coisas fluirão de uma forma poderosa, de uma forma sobrenatural. Muitas pessoas estão queimando etapas, elas estão se colocando ao invés de serem colocadas pelo Senhor. Elas querem ir na força, elas querem ir na marra, elas querem que Deus as use porque elas querem no tempo delas e do jeito delas. Paulo estava em Tarso, Paulo estava lá cuidando lá do que ele estava fazendo, pregando a palavra lá onde ele estava, na sua pátria, melhor, na sua terra. Agora Deus usa Barnabé para buscar Saulo e fazer dele o maior apóstolo do Novo Testamento. Irmãos, como é importante esperarmos o tempo de Deus. Não te precipites. Claro que nós temos vontades, claro que nós temos desejos, mas tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem o momento certo, a hora certa. Agora, Barnabé, ele vai até Tarso, para que ali ele possa buscar Saulo, para que Saulo seja o seu companheiro na jornada. Para que Saulo seja o seu companheiro de jornada. Irmãos, espere o tempo do Senhor, porque Deus vai cumprir as promessas dele na sua vida. Lembra quando Deus falou para Saulo, quando Deus falou para Ananias, esse é aquele a quem eu escolhi para levar a mensagem para os gentios? Paulo não precisou sair pregando para os gentios, ele esperou o tempo de Deus. Irmãos, quando Deus quiser te usar, ele vai te colocar. Quando Deus age, ninguém pode impedir, meu irmão. Sabe por que muita gente, irmãos, está indo, se frustrando, decepcionando? Sabe por que tem muita igreja que não rompe? Sabe por que tem muitas coisas que não funcionam, ministérios que não rompem, que não avançam? Pessoas, irmãos, que começam algo e não vão adiante, porque começaram com as suas pernas e não souberam esperar o tempo de Deus. Ah, irmãos, eu não tenho tempo para falar sobre o tempo de Deus. Eu não tenho tempo para falar sobre o tempo de Deus. É importante esperarmos e sabermos que na hora certa nós estamos no tempo, no propósito e na vontade do Senhor. E a Bíblia diz que sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos receberam esse nome, cristãos. E por que cristãos? Porque a mensagem deles os identificava como Cristo. Escute, quem de Antioquia conhecia
Gente, isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Se eu encerrar abruptamente, por favor, não fiquem tristes comigo não, mas isso aqui é forte. Isso aqui é forte. Presta atenção nisso aqui. Quem em Antioquia conheceu Jesus? Ninguém. Então ninguém lá podia fazer um parâmetro para falar assim, cara, eles se parecem com Cristo. Cara, eles se parecem com Jesus. Olha, é o mesmo jeito dele, é o mesmo jeito que Jesus andava, é o mesmo jeito que Jesus falava. Eles não foram chamados cristãos porque em Antioquia se conhecia Cristo, porque ninguém conhecia Cristo. Eles foram chamados de cristãos porque o que eles pregavam sobre Cristo é o que eles viviam. Você não precisa conhecer Cristo para se parecer com Ele. Você precisa obedecer o que Ele ensinou para que você se pareça com Ele. Você não precisa ter andado com Cristo, você não precisa ter comido com Cristo, você não precisa ter estado fisicamente com Ele. Mas quando você prega a palavra dele, você vive a palavra dele que você prega, então você se parece com o Cristo que você prega. Há muitas pessoas que pregam Cristo, mas vivem como se não fossem. Há muitas pessoas que pregam Cristo, mas vivem como se não conhecessem a Cristo. Pregam um Cristo histórico e não um Cristo vivo, poderoso, que entrou na sua vida e mudou a sua história. Lá foi a primeira vez que eles foram chamados cristãos. Meu irmão, oxalá, queira Deus que você seja reconhecido como um cristão. Alguém que se pareça com Jesus. Alguém que se pareça com a palavra. Alguém que se pareça com o evangelho. Alguém que tenha a cara de Cristo. Alguém que exale o bom perfume de Cristo. Alguém que vai olhar e vai dizer assim, olha, eu não conheci Cristo. Eu não andei com Cristo. Eu nunca me assentei e conversei com Ele. Mas conversando com esse irmão, eu posso entender, com esta irmã, eu posso entender que era assim que Cristo parecia. Isso é forte demais. Que sejamos cristãos. Que sejamos cristãos por termos a aparência da verdade que pregamos. A Bíblia diz que levantou-se ali um profeta chamado Ágabo. Ágabo dava a entender pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome, e isso aconteceu. E os discípulos, para encerrar, meu Deus do céu, acho que não vai dar nem para orar. O Instagram já vai encerrar. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, para socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Ágabo profetizou que haveria um tempo de escassez e um tempo de fome. E sabe o que aconteceu? Toda uma igreja se prontificou a socorrer os irmãos necessitados. Irmãos, que Deus nos abençoe, para que sejamos realmente uma igreja viva. Se você pode ajudar, nos ajude a socorrer os necessitados. Se você pode nos ajudar com doações, se você souber de alguém que não está tendo o que comer, fale com a gente. Precisando, todo mundo está. Dificuldade, todo mundo passa. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de situações extremas. Procure falar conosco, para que a gente possa avançar.